Spirit, you're welcome. Come fly this place and fill the atmosphere. Your glory carries on my heart long for to be overcome by your presence, Lord. Spirit, you're welcome. Come fly this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what my heart will fall to be overcome by your presence, Lord. You are welcoming. You are welcoming. I need your presence, Lord. I need your presence. Come find this place in your power. Tua presença, provei o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha tua presença, Santo Espírito, bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. Por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua presença, Senhor. Enche esse lugar, enche esse lugar. Esse lugar, oh Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo aqui, faça teu querer, você
você vai abraçar. Será barabara você dererê. Ora bababa você dererê. Ere bababa você dererê. Holy Spirit, you are welcome in this place. I lift my voice to worship you. I lift my voice to worship you. Holy Spirit, you are welcome in this place. In this place. Father Jesus, you are welcome, Holy Spirit. Oh, Rabasendere Sarababosete. Sherebelebelebelebe Sandarababos. Erabababosete. Oh, Yenderebe Sandarabasete. Oh, Rababosata. You are my Father, Jesus. Nothing's impossible for you. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come quickly. Your word be done, they say. Oh, hearts hesitating in heaven, let heaven come to one. Hesitating in heaven, let heaven come. Let heaven come. Let heaven come. Oh, let heaven come. Let heaven come. Oh, let heaven come. Holy Spirit, oh, let us say, Let heaven come. let heaven come. Holy Spirit, Let heaven come. Sing it out. Pai nosso
céus, santo é teu nome, teu reino buscamos, sua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. 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 Deixa o Levanta sua mão para o céu. Começa adorando Ele. Glorioso As presenças do Espírito Santo está nesse lugar.
sempre. Amém. Teu reino, o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu reino, o poder e tua é a glória para sempre. É o reino teu. Pastora Neiva. É a glória para sempre. Levanta a sua mão, diga. Isso. É o reino teu. Isso. O poder em tua e a glória para sempre. Ajuda aí, igreja. Vai. Teu reino, o poder tua e a glória por sempre. Amém. Seja bem-vindo nessa casa. Mais uma vez, teu reino, o poder tua e a glória para sempre. Amém. Teu reino, o poder tua. Oh, glória. Estende as tuas mãos benditas para cá, igreja. Senhor, nós te louvamos aqui nessa tarde. Que privilégio, Senhor, receber a tua serva aqui no início dessa tarde. Pai, os céus estão abertos. A glória está estabelecida sobre este lugar. A palavra dos céus vai ser liberada, Senhor. E a igreja gloriosa será edificada. A igreja gloriosa será edificada. Senhor, nós abençoamos a vida da pastora Neiva, pastor Daniel, a Késia, o Jonathan, Deus, a Rebeca, o Arthur, o Júnior, toda a casa, o lar, a família e ministério. Nós abençoamos em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém e aplauda calorosamente o nosso Deus, amém? As nossas crianças estão liberadas para o ministério infantil. A Márcia acompanha as crianças aí, não deixa passar ali no hall, amém? Glória a Deus, gente. Pastora Neiva, fica à vontade, a casa é sua. Graça e paz, queridos. Quero agradecer aqui o pastor Júnior,
Figuraça, esse cara é top demais. Pastora Vanessa, essa família preciosa, presente de Deus para a nossa família. Quero dizer que isso é um presente, rapaz. Presente. Quantos gostam de receber presente aqui? Eu gosto de receber presente demais, né? Tem gente que a linguagem do amor dessa pessoa é receber presente. E tem pessoas que são presentes de Deus para a nossa vida, não é verdade? E eu quero agradecer aqui publicamente vocês, né? Por receber esse presente que, na verdade, é um presente de Deus para a vida da gente, né? Eu falo assim que discipulado tem que ser uma via de mão dupla, né? Não pode ser de mão única. As pessoas acham que é só, discipulado é só receber ou só dar. Não, é uma via de mão dupla. E eu quero deixar aqui bem claro assim, a expressão do nosso coração por essa família, né? O pastor Juninho, a pastora Vanessa, essa família preciosa aí. Que Deus abençoe vocês, amém? Te amo. Interessante que eu e o Daniel não conversamos sobre aquilo que a gente ia ministrar nessa conferência, mas o Senhor colocou no meu coração, assim, desde quando o Juninho falou sobre a conferência da família. Eu não sei se pelo fato da gente sempre estar em contato com pessoas, e você estar em contato com pessoas acabam levando a gente para um nível assim de mais familiar, né? Igreja família. E não é diferente aqui, né? A igreja aqui se preocupa em receber bem as pessoas, né? De estar recepcionando, abraçando. Quem que não gosta de um abraço? Quem que não gosta de um beijo? Quem não gosta de um cheiro no cangote, né? Todo mundo gosta. Às vezes as pessoas falam assim, não, beijar homem beijar homem. Tudo bem que ela não pode levar para o outro lado, né? Mas é um carinho, é uma expressão de que a igreja tem que ser um lugar onde você recepciona as pessoas com a cara alegre, expressando Jesus. Eu assisti uma vez um filme, A Vida de Jesus, segundo Marcos, mostrando a vida de Jesus. Não era aquele Jesus moribundo, sabe? Como diz o Daniel, cara de vaca. Não era esse tipo de Jesus. Era um Jesus passando na praia, chutando a água nos discípulos. Ele jogava água, aquela coisa, sabe? Porque o reino de Deus, ele tem que ser um parque de diversões. Você tem que se divertir cumprindo o propósito de Deus. Mas no meio de tudo isso, acontece uma situação que são as crises, que vem, às vezes, até tirar o sono de algumas pessoas. Tem gente que perde o sono por causa de crise na família, crise financeira. Mas eu queria compartilhar um pouquinho com vocês aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Isaías. Interessante que o Daniel usou personagens aqui que eu vou usar, que a gente não conversou sobre isso. Então, interessante porque quando ele falou assim, crise na família, o título que eu coloquei aqui foi Famílias Vencendo as Crises. Isaías 6, capítulo 6, versículo 5 a 7, diz assim, eu não sei se ele vai, perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida
e o seu pecado será perdoado. Aí você pergunta assim, mas o que tem a ver esse texto com família? Às vezes, se você olhar pelo contexto do que Isaías estava vivendo, não tem nada a ver, mas se você trouxer isso para o meio da família, daquilo que você vive como família dentro da sua casa, porque se você olhar o contexto que a gente tem vivido, existem famílias que elas estão afundadas em fracassos, afundadas em crises. E interessante que se você olhar isso, as pessoas quando estão afundadas, mergulhadas numa crise familiar, elas não conseguem ver as bênçãos e as promessas de Deus para elas. É interessante porque elas querem até ser gratas a Deus, mas quando elas olham para dentro das suas casas, elas se perdem no meio dos problemas. E é interessante porque elas acabam, por mais ou por menos, elas se acabam por estabelecer memoriais de murmuração. Se você convive com uma pessoa, às vezes em crise, dependendo da pessoa, qual que é a fala da pessoa? É o problema dela. Ela fala noite e dia, ela fala com um, ela fala com outro, ela compartilha com um, é só lamuriando, é só murmurando. E se você olhar, essas pessoas começam a levantar altares de memoriais dentro da sua própria casa de murmuração e de ingratidão. E se você olhar o dicionário na língua portuguesa, ele vai dizer o que é uma crise. Então eu vou pegar o que significa uma crise dentro da língua portuguesa, dentro do dicionário. O dicionário diz assim: crise significa qualquer perturbação no curso normal da existência, ou uma alteração, ou uma crise econômica, ou financeira, ou de saúde. Então a gente vive num tempo marcado por muitas crises. É crise emocional, é crise econômica, é crise mundial, é crise de valores, e que eu considero a crise mais pertinente, a que mais perturba as pessoas, são as crises familiares. E é uma coisa que a gente, às vezes até as pessoas não costumam, às vezes até querer se revelar isso, talvez até num discipulado. Mas eu falo discipulado porque é uma coisa mais profunda, mais íntima, mais próxima, mais no tete a tete. Mas se você olhar para isso, eu considero tão grave a crise familiar quanto as tragédias naturais que acontecem aí, espalhadas pelo mundo. E a única diferença é que a tragédia que a gente vivencia, a entidade familiar, ela está longe da mídia. Mas se você hoje liga a televisão, o que você mais vê é a tragédia familiar. A gente não consegue viver longe. Se você assistir o jornal, é do começo ao fim mostrando tragédias familiares. É o filho que matou o pai, é o pai que matou o filho, é o enteado que matou o padrasto, e o filho que matou a mãe por causa de dinheiro do pai. É isso, é a tragédia familiar. Mas enquanto o mundo foca os holofotes nessas consideradas crises, a gente pode olhar que a família, ela acaba sendo esquecida por alguns valores e princípios da palavra de Deus. Então esses valores, eles têm sido deturpados. À medida que o tempo vai passando, o Daniel falou da questão da família tradicional. Eu aprendi uma coisa, tem mulher que não gosta de falar a idade, mas eu vou falar, eu não tenho problema com isso. Eu tenho 52 anos de idade. Mas eu olho hoje para as famílias hoje e olho aquilo que eu vivi dentro da minha casa com os meus pais.
Naquela época, há 52 anos atrás, eu lembro do meu pai ensinando, nós como filhos, homem não bate em mulher. Aí eu aproveitava dessa fala do meu pai e descia o pau nos meus irmãos. Aí meu pai trazia para perto e dizia: Neiva, mulher também não pode agredir homem. Mas hoje, a disfunção está tão grande que você vê hoje o pai dizendo assim, o filho chega da escola e fala assim: papai, o meu coleguinha lá da escola bateu em mim. Ele: e aí, o que você fez? Não fiz nada. Amanhã você desce o pau nele. A disfunção familiar. Isso criou-se um cenário desastroso. E Deus hoje, não só hoje, nesse seminário, Deus quer nos revelar e quer sarar as nossas casas. A gente não pode ficar inerte, olhando o que a sociedade está ditando, o que os partidos políticos estão ditando, e a gente ficar parado sem fazer nada. Nós precisamos reagir. E quando a gente olha para isso, a gente só tem um caminho. Às vezes Deus estabelece no meio do deserto um caminho. Aí por causa da sua murmuração, ou por causa do seu estilo de vida, que é só murmurar, você fala assim: eu não quero andar por esse caminho, está tão difícil, mas é o caminho que Deus estabeleceu. O que você faz? Você pega um caminho alternativo. Aí você decreta a falência da sua família. O que eu quero dizer é que tem maridos, me permitem os maridos dizer isso, tem maridos que tomam decisões solitárias, mas ele esquece que ele tem uma família. E qualquer decisão, meu irmão, que você toma, mesmo você sendo o cabeça da sua casa, qualquer decisão que você toma, você tem que saber que você tem uma família que te segue. E isso pode ser o sucesso da sua família ou o fracasso dela. Aí quando a gente olha esse cenário, eu queria apresentar aí, às vezes a gente olha para isso, o texto que nós acabamos de ler sobre Isaías, um homem consagrado a profeta, que viveu num período de grande crise mundial ou social. Primeira coisa que estava acontecendo, o rei estava morto. Então quando o rei morre, falta o quê? A liderança. Falta um ponto de referência. Falta referência nos nossos lares. Maridos assumirem o papel de cabeça, de marido efetivo. Às vezes o marido, a gente fala assim: querido, você precisa estar mais presente na sua casa. Pastor, estou todo dia em casa à noite. Mas está em casa, mas não sai do celular. Nem na hora das refeições deixa o celular de lado. Deixa as redes sociais. Está de corpo presente, mas não está de fato presente. E o Isaías, ele começa a descrever uma situação que o rei estava morto, o povo estava afundado no pecado, na desobediência contra Deus. Ele estava com a vida com Deus comprometida. Então não havia esperança para Isaías e nem para aquela nação. Aí criou-se uma crise. E quando a gente olha isso, você vai ver um homem que se levanta no meio de uma geração corrompida e ele muda toda a sua trajetória. Primeiro, Isaías conseguiu visualizar Deus e a sua glória em meio à crise.
Talvez você tenha essa dificuldade, no meio da crise, você olhar e dizer, eu preciso fazer alguma coisa. Não é esbravejar, não é deixar sua ira para cima da pessoa. Segundo, Isaías, ele conseguiu vivenciar aquele cenário, e dentro daquele cenário, em Isaías 6:3, ele diz, Santo, Santo, Santo é o Senhor. No meio de uma crise, você precisa levantar um altar de adoração. No meio de uma crise. Porque não é de... Na verdade, quando está tudo muito fácil, está tudo muito bom. Você tem saúde, você tem dinheiro, você tem a mobilidade de ir lá no shopping, comprar o que você quiser, almoçar fora, jantar fora, levar sua família. Isso não é pecado, irmão. Deus quer isso para nós, vida plena. Mas isso não é tudo, porque às vezes no meio da crise, qual que é a sua atitude? A sua atitude revela o seu relacionamento com Deus no meio da crise. Isaías, ele foi tocado por Deus e consagrado, mesmo em tempo de crise, ele não hesitou em cumprir o chamado de Deus para a vida dele. Então, como que eu, no meio da crise, eu vou superar os meus problemas? Que a pessoa no meio da crise, ao invés dela superar os problemas, ela cria mais problema. Lembra do texto que o Daniel leu pela manhã? O louco, ele perde a noção de tudo que está em volta dele. Aí ele consegue desestruturar tudo, desestrutura a casa, desestrutura os filhos. Então, na sua loucura, o cara perturba a casa toda. É mais ou menos assim, o papai está chegando. Todo mundo corre. Porque sabe que o louco chegou. Então, como que eu posso superar as crises? Primeiro que você tem que entender que a crise ela é passageira. O Salmo 35 diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Hoje é o dia que o seu choro vai cessar, querido. Sabe, talvez, eu não quero dizer que a crise vai cessar, mas o choro tem que cessar. E você, com essa crise, você tem que aprender a passar no meio da crise, como diz aquela música, dando glória a Deus. É no meio da crise que você revela quem você é em Deus. Porque tem gente que você encontra com ele, como é que você está, irmão? Estou indo. Aí você encontra de novo, e aí, irmão, como é que você está? Estou na crise. Passa 5 anos, você encontra de novo, como é que você está, irmão? E agora eu estou no deserto. E o cara não sai do deserto. E aí, a segunda coisa, como é que eu tenho que aprender a superar as crises? É conseguir visualizar a glória e o poder de Deus em meio às dificuldades. Que as pessoas não sabem ver a mão de Deus no meio da crise. Elas têm dificuldade de identificar. E a coisa mais difícil é no meio da crise você adorar. Como é que eu posso superar a crise? Adorando. Adorando. Você pode olhar para a pessoa que está aí do teu lado e dizer assim, meu irmão, Deus não vai te tirar da crise. Mas você pode fazer com que a crise se torne mais leve. Como? Adorando. Adorando. Não é murmurando. A adoração é o reconhecimento da glória
e da soberania de Deus, mesmo em tempo difícil. Interessante que a adoração, ela rompe o céu ao nosso favor. A adoração, ele tem esse papel. Você não pode ficar oprimido pela crise. A crise não pode te matar. Ela não pode te sufocar. Ela não pode te paralisar, sabe? No meio da crise, a gente tem que ver o ponto aonde você tem que ir. E você tem que ir. E existem, interessante, muitos cristãos que acham que crente triste é um crente que não pode adorar. Quem disse isso? Teu coração está batido, querido, mas você tem a liberdade de entrar no Santo dos Santos. Esse é o nosso papel. Você imagina Paulo e Silas, aquela cela fria, talvez sem esperança, condenados. O que eles começaram a fazer? Começaram a cantar louvores. E eu tenho certeza que eles cantavam com alegria. Eles entenderam aquilo que o salmista diz, que o choro pode durar uma noite, mas no dia seguinte, tudo ia começar a parecer como um campo de flores. E eles diziam assim, ó, Deus pode nos livrar dessa prisão. Então eles entendiam que havia esperança para eles. E o quarto, nós temos que reconhecer as nossas limitações e falhas. Porque normalmente, queridos, quando a crise chega na nossa casa, por exemplo, uma crise financeira, a primeira coisa que a gente quer procurar, ou uma crise com os filhos, qualquer coisa que tenta te desestabilizar, a primeira coisa que a gente tenta fazer é procurar alguém que a gente possa colocar a culpa. Interessante porque a gente sempre acha, né? Porque é quem está perto, é o nosso cônjuge. Ao invés de ter os olhos voltados para aquilo que Deus pode fazer no meio da crise. Porque no meio da crise, querido, Deus faz milagres que as pessoas até duvidam. Quando Deus abre um caminho no meio do deserto, é exatamente aquele caminho que Deus está preparando para você traçar. Porque no meio do deserto, você precisa amadurecer. É no meio da crise que a gente amadurece. É no meio da crise que a nossa fé é aumentada. É no meio da crise, é no caminho do deserto que a gente acha que parece uma coisa que parece, mas não é. Aquele, sabe, o Denorex parece, mas não é. Não, é no meio do deserto que Deus estabelece propósitos. E às vezes, Isaías, e a palavra diz que Isaías reconheceu, no meio daquela crise social, a Bíblia diz que Isaías reconheceu o pecado do povo. Interessante, porque não foi só do povo que ele reconheceu. Ele reconheceu o seu próprio pecado. Ele não se eximiu da sua culpa. Ele reconheceu que ele era tão impuro quanto o povo. E que ele estava e precisava da graça, do socorro, do perdão de Deus. E quando nós não superamos as crises, queridos, aí vem a decepção das pessoas. Porque ela acha que ela não merece aquela crise, que ela não tem culpa daquilo. Aí ela começa a culpar, ela já deixa de culpar o cônjuge, aí ela começa a culpar a Deus. Aí é um buraco que a pessoa entra, e que quando você olha para isso, ele fala assim que
A maioria dessas pessoas, quando entram nessa vibe de culpar Deus, ela fica tão revoltada, porque ela acha que a crise significa afastamento de Deus. Não, a crise, ela consequentemente, ela vem para nos aproximar de Deus. Mas as pessoas sempre fazem ao contrário. No meio da crise, pastor, toma a célula porque eu estou em crise. Aí no meio da crise, ela afasta dos irmãos. Enquanto está tudo bem, ela está aqui nos primeiros bancos. Nada contra as pessoas que sentam lá atrás. Mas se você olhar as pessoas quando não estão bem, elas não procuram estar aqui à frente. Elas procuram sempre lá mais perto da porta. Está mais fácil. Falou qualquer coisa, não gostei, está mais perto da rua. E é interessante porque quando a gente olha para os lares em crise, a gente vai olhar que as pessoas, elas se afastam não só de Deus, não é só dos irmãos. Elas acham que quando o casal está em crise, ao invés de se unir, aí começam parece um rangue dentro de casa. E às vezes a gente tem que entender que no meio da crise nós precisamos nos aliançar. Fazer uma aliança com o nosso cônjuge. Fazer uma aliança com a igreja. Porque é no meio do povo, no meio da igreja, que vai haver cura. Que as pessoas nos ajudam a superar as crises. Então, algumas pessoas se afastam da igreja em tempos de crise, e quando voltam para a palavra de Deus, elas entendem, porque a palavra de Deus ela é muito rica. Se você olhar, as pessoas que andavam em crise, Daniel falou sobre a Ana, e eu coloquei aqui ontem, interessante, porque uma irmã ontem me ligando, falando assim, pastor, eu estou em crise, porque parece que Deus não me responde. Eu me lembrei de Ana. Você acha? Aquela mulher podia ficar em casa, chorando as amarguras, chorando porque ela era estéril. Mas se você olhar o texto, a Bíblia diz que Ana foi para o templo. Para onde que ela foi no meio da crise? Para o templo. Eu acredito que ela colocou um propósito no coração dela. Enquanto Deus não responder a minha oração, eu não vou sair daqui. E a Bíblia diz que no templo a Ana recebeu o milagre. Aonde foi? No templo. Na congregação dos santos. Se você olhar uma outra situação, aquela mulher que correu atrás de Jesus junto à multidão, aquela mulher depois de 12 anos de sofrimento, era uma crise de saúde. Aonde foi? No meio da multidão. Ela foi curada. Então, no meio da crise, queridos, quando não superamos a crise, a gente não pode se entregar e parar de desistir. Perder os sonhos. E a gente pode recordar de um homem, o cego, estava à beira da estrada. Ele sabia que Jesus ia passar ali. Interessante que a Bíblia diz que ele vivia uma crise de saúde. Eu imagino tanto que aquele homem deve ter ouvido. Imagina, para de perturbar as pessoas, para de gritar. Mas tem gente que no meio da crise ele perde a oportunidade de sonhar. No meio da crise,
Aquele homem, eu imagino que ele deve ter tateado, ouvindo a voz de Jesus. A Bíblia diz que ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez você está passando por essa crise, querido, familiar. Não sei se com teu marido, com a tua esposa, com teus filhos, ou uma crise financeira. E Deus estabelece um caminho, e só tem um caminho. Não existe um plano B. Só tem um plano. É o plano de Deus, aquilo que Ele estabeleceu para a minha vida, para a sua vida. Eu lembro que no meio de uma crise terrível que nós enfrentamos como família, foi a perda do Davi. Eu não sei se você já ouviu falar sobre o Gregório McNutt. O Senhor já o levou. Mas o Gregório foi dentro da minha casa. Ele falava: Neiva, escuta o que eu tenho para te falar. Vem da parte de Deus, minha filha. Você está vivendo uma crise. Essa crise vai passar. Mas no meio da crise, a gente precisa aprender a levantar as nossas mãos e adorar. E dentro de mim ficava aquela indignação: como que eu estou vivendo em crise e eu tenho que adorar? Interessante que eu deitava, eu fechava a porta do meu quarto, fechava as janelas, fechava a cortina, ligava o ar-condicionado. É como que se você estivesse decretando a sua morte, porque os dias vão passando, o que você mais quer é ficar dentro de um quarto escuro, no meio de uma crise. E eu lembro que o meu quarto, a sacada do meu quarto dava de fundo para o quintal de uma vizinha que era da quadrangular. E ela lavava a roupa na mão, no tanque. E eu lembro que ela falava assim, ela cantava essa música, e às vezes eu colocava o travesseiro no meu ouvido, porque eu não queria ouvir ela cantando essa música. Que no meio da crise, a gente tem que passar a crise dando glória a Deus, é dando glória a Deus, é dando glória a Deus, é dando... E eu colocava o travesseiro assim, porque eu não queria ouvir. Só que aquele dando glória a Deus, foi entrando dentro do meu coração, dentro do meu espírito. E eu falava: Deus, será que eu tenho que dar glória a Deus no meio de tanta situação que eu estou passando, que eu não consigo nem orar? E eu lembro que quando o Gregório foi dentro da minha casa e diz assim: Neiva, só tem um caminho estabelecido por Deus, é dar glória a Deus. E no meio da crise, a gente não vê nada, a não ser a situação. E quando a gente olha para isso, a gente olha para as famílias que existem famílias que estão em crise, e que já perderam o sonho. E se Jesus perguntasse para ele: olha, o que queres? A pessoa ia responder: eu nem sei o que eu quero. Porque já perdeu a visão, já perdeu o propósito, já perdeu a vontade de sonhar, já perdeu a vontade de viver. Porque quando você vive numa crise pessoal, é uma coisa, mas quando isso atinge a sua família, alguém tem que se levantar no meio da crise. Foi isso que aconteceu com Isaías. No meio da crise social, levanta-se um profeta. Talvez você está vivendo isso. Aí você fala assim: mas fulano tinha que estar aqui. Não, Deus te trouxe aqui para ouvir. É para você. Para você poder se levantar no meio da crise. E o que é que vem depois da crise?
Depois da crise vem a bonança. A crise, ela é passageira, ela não vem para ficar. A gente precisa aprender a identificar as vozes na hora da crise. Porque muitas vozes se levantam. Mas a gente não consegue identificar a voz de Deus no meio da crise. E eu já ouvi crentes dizer que Deus não fala na hora da crise. Isso é uma mentira do diabo. Porque o diabo começa a dizer que é assim mesmo, é desse jeito, que não vai melhorar, que só tende a piorar. Querido, não tem crise que não é rompida na oração, na adoração. A oração muda tudo. A oração muda os céus. A oração muda o teu coração. A oração muda a tua mente. E na verdade, se tem alguma coisa que pode mudar, querido, é quando você busca a Deus e diz, olha Deus, é quando você entrega os pontos e diz, olha, eu não tenho mais nada o que fazer. Aí há uma ação sobrenatural de Deus na vida da gente. E eu quero dizer, profetizar sobre você. Deus tem esse tempo para você. Deus quer mudar a história da sua casa, da sua família. Em Gênesis 18, 15 e 22 diz que a crise, ela nos leva a um tempo novo. Então nós podemos recordar aqui a história de Noé. Daniel falou sobre Noé. Mas eu quero levar um outro lado de Noé. Noé e sua família, eles também viveram um tempo de crise. Porque antes de Noé receber uma palavra de Deus, Noé vivia com a sua família no meio de um povo corrompido. Porque tem gente, a gente vê muito, interessante, porque rede social revela muito o que as pessoas são também. Às vezes não dá para você discernir quem as pessoas são na rede social, mas revela muita coisa. Que às vezes no meio da crise, a pessoa ao invés de buscar a Deus, ela vai se corromper com o mundo. Ao invés de você orientar o seu filho, admoestá-lo, dizer, filho, olha, o que você aprendeu lá na escola não é bem assim, porque a Bíblia diz é assim. Eu lembro quando a Kézia tinha 7 anos de... 7 não, já tinha uns 8 para 9 anos de idade. Um dia a Kézia chegou em casa toda esbaforida, elas duas sempre chegaram assim. Ai, quando tinha alguma novidade que estava acontecendo com ela, elas queriam contar logo. E a gente como pai, como mãe, a gente precisa muito do discernimento da parte de Deus. Saber como lidar com situações. Porque você pode matar um filho sem pegar uma arma, com uma palavra, com um não. Porque você tem que orientar o filho. Às vezes o pai não gosta de falar não. Não, mas se eu falar não, a gente não sabe o que acontece, né? A gente sabe. A Bíblia fala assim, ensina a criança no caminho que ele deve andar. Porque quando ele envelhecer, ele jamais se desviará dele. E a Kézia, certo dia, chegou em casa assim, toda esbaforida, falou assim, ai mãe, eu tenho que te contar uma coisa que está acontecendo comigo. Falei, conta filha. Ai, mas tem que ser lá no banheiro. Não pode ser aqui na cozinha? Ah não, tem que ser só eu e você, mãe. Nós fomos para o banheiro, chegou no banheiro. Falei, já que eu estou no banheiro, vou aproveitar, tomar banho. Ela sentou assim, estou lá, pá. De repente, eu estava escovando os dentes. A Kézia falou assim, mãe, você é minha amiga, não é? Eu falei, sou. Aí eu pensei, lá vem chumbo. Porque filho, quando quer contar alguma coisa, né? Primeiro bota você lá em cima. Aí ela falou assim, mãe, sabe, eu estou gostando de um amiguinho lá da escola.
8 anos ela tinha. Aí eu pensei assim, mas vai tomar muita varada. Ela virou para mim e falou assim, mãe, mas isso não é o pior de tudo, né? Aí eu pensei, vai vir pedrada. Mãe, sabe que hoje eu estava lá na hora do recreio, na hora do intervalo, e eu fiquei com vontade de beijar ele. Aí eu, Jesus, toma conta. Aí, na hora, eu estava escovando os dentes, olha, a pasta desceu assim, rasgando, assim, que eu era para cuspir, mas a pasta desceu, creme dental desceu. Mas engoli assim, rasgando a garganta, e eu pensando assim, eu vou terminar isso aqui, mas vou lá, vou pegar, porque a gente tinha a chiquita, que é a varinha, a ungida, e aí eu falei, mas eu vou mostrar para ela, com 8 anos, quem que ela vai beijar. A chiquita, pensei, né? E eu terminando assim, rapidamente, para o assunto não terminar, eu fiz assim para ela, arregalei o olho, fiz assim para ela. Aí, terminando lavando a boca, e eu falando, Espírito Santo me ajuda. O que eu vou fazer? Mas a minha alma dizia assim, desce a vara nela. E eu já pronta para pegar a chiquita. Quando eu fui pegar a chiquita, o Espírito Santo falou assim, não faça isso. Aí eu pensei, isso é coisa da alma da mãe, né? Não vou bater. Mas eu tenho que mostrar para ela que não é coisa de criança. E tal, aí comecei, você entendeu, Késia? Vem aqui, Késia. E ela, por que, mãe? Aí já mudou a cara, né? E eu assim, Espírito Santo, me ajuda. Aí o Espírito falava assim, não faça isso. E eu resolvi ouvir a voz do Espírito Santo. Aí eu falei, vai lá para o seu quarto. Aí ela já foi assim, aí ela falava assim, mãe, mas você disse para mim, todo dia que você é minha melhor amiga. E melhor amiga, abre o coração, não abre? Aí eu, abre? Eu, vai lá para o seu quarto que eu vou ali e já volto. E eu fui buscar a Bíblia, ela achou que eu tinha ido buscar a Chiquita. E quando eu voltei, pensa, normalmente eu fazia isso porque eu vi meu pai fazendo isso com a gente. Eu nunca vi o meu pai levantando a voz para um filho. Quando meu pai estava nervoso de alguma coisa que a gente aprontava, eu falo a gente porque meus irmãos também aprontavam. Mas eu aprontei mais. Então meu pai, no auge do nervosismo, ele falava assim, Neiva, vai para o quarto e me aguarde lá. Esse me aguarde, para mim, parecia uma eternidade. E eu ficava pensando, meu Deus, por que eu fiz isso? Meu Deus, me ajuda. Meu Deus, eu queria ser um mosquito. Não, eu não queria ser mosquito, porque mosquito é fedorento. Não, mas eu queria. Aí eu começava, coisa de imaginação de criança. Mas o que me marcava não era, às vezes, nem a surra. Ou a correção que o meu pai... Eu falava assim, meu pai podia me bater muito, ao invés de falar comigo, abrir a Bíblia. Aí meu pai vinha, depois de uns 30, 40 minutos, sentava de frente, falava assim, você já pensou no que você fez? E eu falava, pensei, pai. E o que você fez é bom ou é ruim? Aí começavam as perguntas torturantes. Aí eu falava assim, por que ele não me bate logo? Eu pensava. Aí um dia eu falei, pai, me bate logo. Porque eu via nitidamente no rosto do meu pai como que eu entristecia por causa daquela atitude. E naquele dia o Espírito Santo me ensinou. Você não disse que você é amiga dela? Eu sim sou amigo. E amigo que é amigo, não bate. Corrige. Conserta a rota. E aquele dia eu chorava tanto, que ela chorou e ela falava assim, mãe, você sabe, quando nós terminamos de orar, ela falava assim, mãe, você sabe que a vontade de beijar já até passou?
Hoje ela fala assim: nossa mãe, eu lembro de cada coisa que você falava comigo quando eu era pequena. Quando eu era pequena, coisas que você fala, conduzidos pelo Espírito Santo, gente, que muda a história da pessoa. Não estou dizendo que a vara não acerta uma rota. Acerta porque a Bíblia diz que nós devemos usar a varinha. A nossa varinha lá em casa, ela é ungida. Nós ungimos literalmente as varas. Vara de tudo quanto é tamanho, espessura, para todas as idades. É verdade. Porque tem coisa que você fala, a criança faz de, não é que ela não ouviu, ela faz de conta que ela não ouviu. Mas você sabe, ele está te testando. Porque filho testa. Filho testa quando você diz não e depois muda de ideia. Por que meu pai mudou de ideia? Filho sabe quando a mãe diz não, aí ele vai no pai perguntar se pode. Já perguntou para a mãe, por que vai perguntar para o pai? E a gente como casal, nós precisamos alinhar isso tem que ficar equilibrado. Não pode haver brecha. Do pai dizer não e a mãe dizer sim. Sabe aquela coisa, meu pai me ama mais do que você? Que irmão é tenso. E quando a gente entende isso, se você olhar para Gênesis 8, ele vai dizer que aquilo que aconteceu com Noé e toda a família, Noé começa a pregar, e a Bíblia diz que ninguém acreditava naquilo, na pregação de Noé, mas se você olhar a história, havia pessoas que acreditavam. Quem que acreditava nele? A família. Não foi uma voz do além que Noé ouviu, não, foi a voz de Deus. Quando você tem uma família, que você senta ao redor da mesa e diz, olha, Deus está dizendo para nós, é assim, assim, assim. Será que os seus filhos vão atrás de você? Vão te acompanhar? Será que você realmente é o sacerdote de Deus, da parte de Deus, dentro da sua casa? E quando a gente olha, a Bíblia diz que Noé passou pela crise dentro de uma arca. Nós não somos lançados na crise. Deus sempre tem uma arca para nós. Por que eu estou dizendo isso? A arca, ela pode significar Deus preservando a sua família. Então depois do dilúvio, a arca ela para no monte. E Deus manda, sai da arca, eu vou te dar um novo lugar, um novo tempo, um novo propósito. Porque depois da crise, querido, Deus abre os nossos olhos para um novo tempo de Deus. A gente tem que entender o tempo de Deus para nós. A gente não consegue sair da crise murmurando. O teu deserto é do tamanho da tua língua. Se no meio do deserto você murmura, querido, o teu deserto é do tamanho da sua língua. Quando eu entendi isso, eu comecei a adorar. Eu falava para Deus, está doendo, Deus. Mas eu quero adorar o Senhor. Eu quero ter um coração grato, porque no meio da crise, tanta coisa aconteceu. O Senhor nos aproxima, traz a nossa família para perto. É um tempo da gente estar junto, da gente estar orando com o mesmo propósito, com o mesmo coração. É no meio da crise que a nossa visão de longo alcance aumenta.
Então, após a crise, querido, a gente consegue enxergar mais longe. Você não fica ciscando aqui. Deus amplia a sua visão. No meio da crise, a Bíblia diz lá em Gênesis 8:20, Noé edificou um altar. Noé reconheceu que Deus livrou e preservou a vida dele e a sua casa. Olha o que a Bíblia diz. Levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Você precisa levantar hoje um altar de adoração ao Senhor dentro da sua casa. Não permitir que haja murmuração. Eu me lembro que nós fizemos, nesse período, nós fizemos um compromisso. Dentro da nossa casa. Nós não vamos abrir a boca para falar nada sobre aquilo que Deus fez. Porque a gente achava, onde que estava o erro? O que nós fizemos de errado? Mas nós precisávamos entender que Deus tinha que alargar a nossa visão. Levar a gente para um tempo novo. E se você olhar Gênesis 9, 12 e 13, a Bíblia diz que Deus respondeu à obediência e à gratidão de Noé com um sinal. Então Deus, Ele deixa os seus memoriais para nós. No meio da crise, olha o que Deus faz com Noé. O texto diz assim, Gênesis 9, 12 e 13, e Deus prosseguiu. Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Então, queridos, eu tenho certeza que muitas famílias que estão aqui hoje estão passando crises terríveis. Crises que às vezes a gente, quando você está no meio da crise, você não consegue ver aquilo que Deus tem de... Você não consegue ver nada de bom, na verdade. Parece que cada dia que amanhece é pior do que o que passou. Mas quando a gente olha para isso, a gente tem que entender que no meio da crise, Deus quer te levar para você passar no meio dela, nesse amontoado de águas, como aconteceu com Noé, para que você tenha a sua família preservada. Então eu queria te convidar, sabe? Eu não sei como que você está, como que teu coração está, mas hoje é um momento de Deus sarar o teu coração. No meio da crise, a gente precisa clamar pela mão poderosa de Deus, que a única coisa que você pode fazer, querida, é olhar para o céu e esperar aquilo que vem da parte de Deus para nós. Então nós só temos isso para fazer. Então eu queria te convidar, você ficar em pé. E a gente hoje aqui, buscar da parte de Deus aquilo que você pode fazer, que é a única coisa que talvez no meio da crise a gente consiga fazer, e talvez você ache assim, eu nem isso consigo fazer. Mas eu quero te estimular, que a pessoa que está aí do seu lado, você vai dar a mão para a pessoa que está aí do seu lado, sabe? E nós vamos nos fortalecer uns aos outros aqui. Porque é no meio da congregação, é no meio do povo de Deus, é no meio da igreja, que a Bíblia diz que há milagres, que os milagres acontecem, que curas acontecem, que a mão de Deus vem sobre nós. Então hoje, eu quero declarar sobre você essa palavra,
que tudo aquilo que se a sua visão está turva, se você não consegue ver aquilo que Deus tem para você lá na frente, Deus vai ampliar a sua visão hoje. Deus vai alargar a sua visão, para que o propósito dele se cumpra. Sabe, Deus precisa sarar as nossas famílias. Deus sempre teve o plano dele numa família. Ele nunca mudou. A visão de Deus nunca mudou. O coração dele sempre esteve na família. E o que nós, como famílias, querido, às vezes com tantas doenças, o que a gente pode fazer? A nossa família é o único bem que Deus te deu. E é através da nossa família que Deus vai sarar outras famílias. Então Deus precisa levantar famílias saradas aqui hoje. E você faz parte desse projeto. Não é a mulher indo, vai lá, meu bem. Vai lá que você tem a graça de Deus. Não é a mulher indo e o marido ficando. Não. O projeto de Deus é para você e a sua casa. Talvez a sua família não esteja ainda nesse patamar. Você pensa, mas pastor, ainda nós não estamos nesse nível. Mas Deus está te levantando hoje para você alcançar esse nível. Você não pode ficar de fora disso. Se você olhar, você não precisa ir muito longe. Se você mora num prédio, olha os seus vizinhos. A gente tem o costume de entrar no elevador dando risada. Costume, minha família é muito barulhenta. E por mais que eu falo, gente, fala baixo. Vocês vão entrar no elevador, contenha-se. Eles não se contêm. E eu lembro assim de uma vizinha que ela sempre falava isso. Nossa, a risada de vocês dá vontade de descer. Eu falei, minha filha, a casa é sua, entra o dia que você quiser. Aí eu descobri que no meio disso, ela estava vivendo numa crise familiar. Ela tinha síndrome do pânico. Isso atingia toda a família. Um dia a gente saindo para o encontro, uma barulheira, uma risaiada, porque lá em casa quando dá para arrumar mala é todo mundo, imagina. 5 arrumando mala para ir para encontro, imagina. A minha meia, isso, pega minha mala, pega isso, pega aquilo. E daí a pouco as malas se trombavam, porque o apartamento não era muito grande, começava a risaiada. Nesse dia ela estava em cima chorando, eu não sabia disso. Aí ela bate desesperada na minha porta. Ela, Ney, você pode orar para mim, fazer uma oração poderosa? 0955. Aí ela pegou a Bíblia, abriu no Salmo 91. Eu falei, isso mesmo, minha filha. Porque tem gente, o crente às vezes vê, Salmo 91 não vai te livrar de nada. É um caminho. E eu disse, isso aí, minha filha, vamos orar. E esse medo, esse pânico tem que sair. Porque o poderoso está aqui dentro de nós. Então você tem a palavra que cura. Nós não precisamos de mulheres loucas. Nós precisamos de mulheres saradas mentalmente e emocionalmente. Chega de mulher louca dentro da igreja. Nós temos o poder de influenciar os nossos filhos. Então você vai se levantar, querido. Você vai orar. Eu queria chamar a Bodiene aqui. Você pode chegar aqui, amor? Quando o pastor Juninho falou sobre o tema reino, reino e família. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Você não vai muito longe se você estiver sozinho. Você não vai muito longe. Mas a minha mulher não quer caminhar. Ela não quer caminhar, carrega ela no colo. Mas o meu marido, você não conhece meu marido, pastor? É um cão chupando manga. Quando ele terminar de chupar a manga, querido, fala para ele,
Querido, nós vamos para a célula. Não pode ir, não. Eu vou com você. Não é você vai comigo, não. Eu vou com você. Nós queremos mudanças, que Deus faça mudanças drásticas na nossa casa, mas nós não estamos dispostos a fazer atitudes drásticas, não é verdade? A gente quer tudo de Deus, mas a gente não quer dar nada. Você quer tudo de Deus, querido? Dê tudo. Mas eu não tenho nada. Dê o que você tem. Apresente sua casa. Apresente seu carro. Apresente a sua finança. Apresente seus filhos. Nós vamos cantar. Eu queria cantar. Quando o pastor Juninho falou desse tema, isso mexeu muito comigo, porque a gente não consegue ir muito longe se a gente estiver sozinho. Filho, quando é pequeno, às vezes ele fala assim, vamos para a igreja, arruma todo mundo arrumando para ir para a igreja. Está o folgado sentado no sofá. Não, não vai arrumar? Não estou afim. Um dia eu falei, filho, afim ou não, você vai arrumar. E você vai, não, mãe, mas eu não vou não. Não, quem está dizendo que você vai sou eu e você vai. Mas eu vou ficar de bico lá? Vai, não tem problema. Com bico, sem bico, você vai. Mas eu não estou afim, não tem problema. Sem afim mesmo, você vai. Queridos, nós precisamos de famílias aqui, que pais se levantem como autoridade dentro da sua casa. E Deus está devolvendo para você a sua autoridade, como pai, como mãe. Chega de filho mandar dentro de casa, porque o reino estabelece o governo dele. O rei se levanta dentro das nossas casas hoje. Nós vamos cantar esse cântico. E depois, se você quiser sair do seu lugar, com essa pessoa mesmo, nós vamos consagrar ao Senhor aqui a nossa casa. Amém? Aleluia. Oh. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Diga para ele. Deixa o céu descer. Oh.
Pai nosso dos céus, santo é teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. O céu está descendo nesse lugar. O céu está descendo nesse lugar. Deixa o céu descer. O céu está aberto nesse lugar. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu, deixa o céu, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. O teu reino, o teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, o poder, tua é a glória para sempre. Amém. O teu é o reino, o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Amém. Deixa o céu descer. Adora Ele, levanta sua mão, diga nesse céu. Deixa o céu descer. Chorei, amor. Deixa o céu descer. Tira, amor. Deixa o céu descer. Mergulha mais. Será, amor. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Queria que você ouvisse esse texto. Tem dois textos aqui que me chamam muita atenção.
queria lembrar você das palavras de Davi. Em 2 Samuel 23:5, Davi dizia assim: ainda que a minha casa não seja para tal com Deus, contudo, estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o fez brotar. Então, querido, há uma solução para a sua família. Ainda que pareça contrário, ainda que Deus se move na direção contrária àquilo que você planejou, Deus está movendo a nosso favor. Tudo que Ele precisa é encontrar alguém na brecha. Tudo que Deus precisa, querido, é que alguém tome posição diante dEle. Então você precisa estar disposto para Deus instalar a nuvem de avivamento, para que sua casa seja o tabernáculo de Deus. Ainda que o deserto seja escaldante para você, Ele quer estabelecer um tempo novo. Se você quer ser essa pessoa, que você vai se levantar na sua casa, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Se você realmente tem convicção de que através de você, Deus vai mudar a sua história, então eu quero te chamar aqui, para Deus estabelecer esse novo tempo. Até que parece que tudo está perdido. Eu sei que talvez você está no meio do deserto, o sol começa a queimar, você começa a querer desfalecer, mas tem um texto aqui que vai provar que Deus está conosco no meio da crise. E às vezes parece que isso não vai acabar. Então eu quero te dizer, querido, Deus tem a provisão correta, certa, no tempo certo. E Deus, como Pai, Ele quer cuidar de mim e de você como filho. E isso precisa acontecer dentro da sua casa. Mas o Salmo 107, 41 diz assim: porém, Ele está dizendo da providência de Deus para nós. Livra ao necessitado da opressão. E Ele diz assim: e em um lugar alto, e multiplica as famílias como rebanho. Os retos o verão e se alegrarão, e toda iniquidade tapará a boca. Quem é sábio observará essas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Olha que palavra tremenda o Senhor estabelece sobre as famílias, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Interessante, porque a Bíblia diz que nós veremos as benignidades do Senhor e seremos livres da opressão. Sabe por quê que você vai ser livre? Porque o Senhor te coloca no lugar alto, no lugar onde o inimigo não pode te alcançar. As dificuldades e as crises, querido, não são vindas do inimigo, não. Deus permite as crises para que você seja um crente melhor, para que você seja um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor. Então, diante disso, Deus quer te curar. Talvez você fale assim: está demorando o deserto. Faça diferente. Deus, me ensina logo que eu tenho que aprender para poder passar rápido. Então, se você está com teu marido ou com a tua esposa aí do lado, você vai segurar a mão dela ou dele. Se os seus filhos estão aí do teu lado,
Nós vamos levantar um clamor aqui, queridos. Sabe por quê? Você não pode deixar de confiar em Deus por causa de uma crise. Você não pode murmurar contra Deus por causa de uma crise. A gente precisa sair melhor da crise. Então, eu vou te dar a oportunidade de você, se tiver que pedir perdão, aí acertar, sabe? Aquela palavra mal atravessada. Aquilo que você não precisava dizer que você disse. Sabe aquela ira que você não conseguiu controlar. Olha para tua esposa, olha para quem está aí do seu lado. Se você tem que acertar, pede perdão. Você não pode continuar caminhando com pendências, deixando as pessoas em pedaços para trás, as pessoas feridas. Porque normalmente no meio da crise, quem mais apanha é o nosso cônjuge. Porque a gente fala o que não deve. Você fala para o teu filho do jeito errado, você grita, você esbraveja. Sabe por que ele não revida? Que ele talvez tem medo, que ele é filho. Mas você está deixando marcas profundas. E que só o Espírito Santo pode mudar isso e curar. Então você vai colocar hoje aqui diante do altar e fazer uma aliança com meu pai, com seu pai. Uma aliança que ele fez com homens bem expressivos. E que Deus não é um homem para mentir, nem homem para mudar as coisas. Às vezes você acha, minha oração vai mudar o coração de Deus. Não, a oração muda o nosso coração. Que aquilo que está estabelecido por Deus está estabelecido. Então quem precisa mudar é eu e você. Amém? Você pode orar comigo? Pai, nós queremos clamar aqui, Senhor. Assim como o Senhor fez com tantos homens na Bíblia, Pai. Nós vimos na Tua palavra tantas famílias disfuncionais. Algumas dessas famílias foram curadas pelo Senhor. E nós clamamos aqui, Senhor, ao Teu Espírito Santo, nessa manhã, nessa tarde aqui, Senhor. Que venha curar os nossos corações, Pai. Mesmo que o deserto, Senhor, faça com que a gente não enxergue a bondade do Senhor. Faça com que a gente não enxergue os Teus benefícios. Mas eu quero clamar aqui pelos meus irmãos, Pai. Porque as Tuas benignidades, elas duram para sempre. Então sara os corações aqui, Senhor. Que nós possamos ser homens e mulheres que vão levantar um altar de adoração dentro das nossas casas. Faça um propósito com o Senhor, querido. Faça um propósito com o Senhor. Que você vai levantar um altar de adoração. Levante um altar de adoração. Deus é fiel. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Ele cuida de nós. Deus estabelecerá um novo tempo sobre a sua casa. Ele vai fazer você ver. O Deus vivo pode todas as coisas. Oh, persevere pela conquista da sua família, e você vai ver a bênção de Deus se manifestar. Oh, ei, a sua casa será conhecida como um pedaço do céu. Oh, xeralababaieira labacheia. Cura os corações aqui nessa manhã. Cura os corações. Cura corações. Ei, labacheira, labababaieira, lababaioia. Ei, labababaieira, labacheira, lababaioia. Cura nosso coração, Senhor. Eu vivo,
Você vai consagrar a sua casa ao Senhor, querido. A sua casa tem que ser um pedacinho do céu. A sua casa tem que ser um pedacinho do céu. É muito fácil adorar o Senhor aqui dentro. Você tem que adorar o Senhor dentro da sua casa no momento da crise. Os seus filhos têm que ser um pedacinho do céu. Eles têm que ver que a casa, a sua casa é um pedaço do céu. Oh, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor faz. Nós queremos conservar, Senhor, a nossa mente sadia, a nossa mente sã, Pai. Pensar nas coisas do alto, nas coisas que nos dão esperança, Senhor. Que na verdade, no meio da crise é tão difícil a gente ver a mão do Senhor. É tão difícil ver a Tua bondade sobre nós, Pai. Mas nós queremos declarar com o nosso coração, que os nossos lábios aqui, bom, é agradável, Senhor, estar na Tua presença. Oh, Senhor, e nós queremos levantar um altar ao Senhor dentro das nossas casas. Nós queremos levantar esse altar, Senhor, para que possamos olhar para os nossos filhos e dizer: benditos sejam os nossos filhos, bendito seja a nossa casa, bendito seja o nosso matrimônio, bendito seja, Senhor, bendito seja a nossa família, bendito seja, bendito seja, bendito seja, Senhor. Oh, Pai, guarda os nossos corações, guarda a nossa mente, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Amém, querido? Guarda isso no teu coração. O deserto não é para te matar. Deserto é tempo de maturação. É aquele tempo que você precisa, ó, não tá legal, manda para o deserto. É tempo de maturação. É tempo de você, ó, fechar a boca, levantar as mãos e adorar. Amém?